Então, nono ano, dúvida de um pode ser dúvida de todos, tá? Então, para essa semana a gente tem o objetivo de ter radicais com índices diferentes e transformar esses radicais para eles terem o mesmo índice, para a gente poder fazer as operações, tá? Então, esse radical, raiz quinta, tem índice 5. Esse radical, raiz quadrada, tem índice 2. Ele não aparece aqui, mas o índice é 2. Se eu fosse multiplicar, por exemplo, ou dividir, eu não ia conseguir, porque eles têm índices diferentes. Então vamos ver como é que a gente faz para eles terem o mesmo índice. A primeira coisa, a gente percebe qual é o índice. 5 aqui e 2. A gente vai fazer aquele velho MMC, que é o mínimo múltiplo comum, entre o 5 e o 2, entre os índices, porque meu objetivo é deixar o mesmo índice. Bom, o mínimo múltiplo comum vai ser o mesmo índice, tá? Então, só lembrando, para fazer o mínimo, começo a dividir por 2, dá o 1 aqui, não, o 5 não dá por 3, então vai dar por 5, vai dar 1, dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é 10. Então, o radical com o mesmo índice, ele vai ter índice 10 para os dois agora. Agora, o que eu tenho que pensar? Quantas vezes aumentou do 5 para o 10? Aumentou 2 vezes, certo? Então, como aumentou 2 vezes o índice, eu tenho que aumentar 2 vezes também o meu expoente, tá? Então, eu mantenho a base, 2 vezes 2, 4. Então, raiz décima de 3 na quarta potência. Se vocês tiverem curiosidade e fazer na calculadora, raiz quinta de 2 ao quadrado, raiz quinta de 9, vai ser o mesmo valor da raiz décima de 81, que é 3 na quarta. Você pode fazer isso na calculadora, tá? Daqui, como é 2, aqui vou só colocar o 2 para vocês perceberem, né? Então, quantas vezes aumentou? Aumentou 5 vezes, tá? A mesma coisa eu vou ter que aumentar aqui no meu expoente. No caso, não aparece, mas o expoente é 1. Então, tenho que aumentar 5 vezes. 5 vezes 1, 5. Então, raiz décima de 2 na quinta potência. A mesma coisa, raiz quadrada de 2 e raiz décima de 32, 2 na quinta é 32, se vocês fizerem na calculadora, vocês vão ver que é o mesmo valor, tá? Então, eu só alterei aqui os índices, mas o valor do número é o mesmo, tá? Então, aqui é o número 1. Tornei esses dois radicais com o mesmo índice, certo?